Será que há um tempo certo para a gente crer? Será que nós podemos adiar a nossa entrega a Cristo? Será que é possível adiar a nossa fé? Deixar para mais tarde? Parece estranho falar isso, né? Ah, como assim, Daline? Como assim adiar a nossa fé? Mas eu já ouvi, e quem lidera provavelmente jovens e adolescentes também já ouviu, porque isso é mais comum entre os jovens e adolescentes, porque muitas vezes eles são também mais diretos, assim, não tem muito temor, né, das coisas que falam. Dizer assim: ah, deixa eu aproveitar a minha vida primeiro. Deixa eu viver um tempo primeiro, fazer o que eu quero. Depois eu entrego minha vida para Jesus. Depois eu me batizo. Muitos pensam assim. Muitos caminham pela vida adiando essa entrega, essa fé genuína e verdadeira. Ah, um dia eu volto a servir Jesus de todo o meu coração. Um dia eu vou ter uma fé sincera e verdadeira, genuína, constante. Um dia eu vou conseguir ser firme numa comunidade de fé, servir a Deus, mas agora não dá. Agora eu tenho outras prioridades, agora eu tenho outras preocupações, agora eu estou num outro momento da minha vida. Na semana passada eu estava conversando com uma pessoa que tem temor a Deus, né? Mas não frequenta nenhuma comunidade, não é ligada a nenhuma igreja, nem nada. E essa pessoa estava contando a história do marido, né? Uma história familiar, assim, de bastante sofrimento, bastante dor. E essa pessoa estava contando como que é, o marido vive a sua fé. E aí teve um momento que eu perguntei assim, tá, mas me explica isso um pouquinho melhor, né? E foi bem interessante, foi um dia que tava só eu e essa pessoa, normalmente onde eu tô com essa pessoa, a gente tá num grupo maior de pessoas, né? E aí tava só eu e essa pessoa, e nós ficamos ali conversando, e o que que ela falou sobre essa fé do marido. Ele cresceu numa igreja, mas quando chegou aos seus 20 e poucos anos, ele pensou assim: não, não quero seguir essa doutrina, não quero seguir essa regra, vou buscar em outro lugar. E aí ela comentou que ele passeia por diversas religiões, não diversas igrejas, diversas religiões. Tem diferença, né? Igrejas todas são cristãs, todas seguem a Jesus. Religiões seguem a outros deuses. Então, por exemplo, o islamismo é uma religião, o budismo é outra religião, o cristianismo é outra religião, o judaísmo é outra religião. E assim por diante, né? E aí ele tem uma mistura, assim, na cabeça dele, né? Daí eu olhei pra ela e falei assim, tá, mas tu entende quem é Jesus? Entende? E eu falei pra ela assim, tu entende que essa mistura de crenças é não seguir a Jesus? Como assim? Como assim, Daline? Ou eu sigo a Cristo e vivo para Cristo, e Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida, e ponto final, ou é todo o resto. Não tem como eu colocar Cristo em todo o resto. Não tem como eu misturar Jesus com qualquer outra coisa. É por isso que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo: fora de mim não há verdadeira vida. É por isso que ele diz: eu sou o caminho para o Pai. Eu sou o caminho para a eternidade. Não tem outros caminhos. Por que que é importante a gente saber isso? Nós vivemos num país que a gente chama que é um país muito sincrético. Existe muito sincretismo religioso. O que é isso? Eu pego um pouquinho dessa religião, que é a parte que eu gosto, eu pego um pouquinho dessa, um pouquinho dessa, um pouquinho dessa, e eu vou juntando até formar a minha religião de acordo com aquilo que eu quero viver. Igreja, isso não é servir Jesus.
Não tem como você escolher uma parte da fé cristã e descartar o resto. Isso não existe. Isso quer dizer que, na verdade, nós não estamos seguindo a Cristo de todo o nosso coração. E foi uma conversa maravilhosa, assim, eu gosto muito desse tipo de conversa porque tu vai conversando e vai conhecendo a vida da pessoa, vai conhecendo aquilo que ela passou, e é muito gostoso, assim, né? Foi uma conversa muito gostosa, a gente riu, a gente brincou junto, mas me fez refletir um pouco sobre essa verdadeira fé. Nos últimos dois cultos, nós falamos de dois discípulos que foram profundamente transformados pela cruz. Pedro, que foi transformado no seu caráter, a sua vida foi moldada. João, que foi transformado pelo amor de Jesus por ele, por aquilo que Jesus fez por ele na cruz. E hoje nós vamos falar de um outro discípulo que precisou ser transformado na sua fé, na sua forma de crer. Talvez nós precisamos ser transformados na nossa fé. Existem pessoas que têm uma fé genuína, verdadeira, sincera e constante. Uma fé que você olha nos olhos daquela pessoa e você vê que os olhos dela brilham de uma forma diferente. Você olha nos olhos daquela pessoa e você vê que o sorriso dela, que a face dela transparece aquela beleza que só Jesus pode dar. Pessoas que você olha e fala: que solidez, que confiança essa pessoa tem. Existem outras pessoas também que sabem da existência de Jesus, falam da existência de Deus, testemunham até, não, eu acredito que Deus existe e tudo mais, e falam isso, porém, não querem um relacionamento com esse Deus. Não querem uma entrega da sua vida. Na Bíblia, a gente tem esses exemplos de pessoas que, quando Jesus chamou, foram, deixaram tudo, as suas coisas, as suas redes, as suas famílias, aquilo, os seus compromissos, e simplesmente foram. E pessoas que, ao ouvir o chamado de Jesus, ou ao ouvir a sua palavra, viraram as costas e falaram: essa palavra é pesada demais, e foram embora. Existem os dois grupos. Mas hoje eu quero falar de um terceiro grupo. Um grupo que também tem crescido no nosso tempo. Que grupo é esse? Um grupo que vive a sua fé a partir da experiência. Hoje, nas igrejas, a experiência da fé tem sido mais importante do que a fé genuína e verdadeira. O que significa isso? Se eu vou a uma igreja ou se eu busco Jesus, mas ele não se mostra para mim, eu não sinto ele, eu não vejo ele, eu não ouço ele, isso significa que há algo de errado com essa fé. Não comigo, com a igreja, ou com Jesus, ou com a fé. Porque nós temos procurado por uma fé que responde às nossas emoções, às nossas experiências, às nossas vivências. Mas quando a Bíblia ensina fé, o que é fé, ela não está falando de experiência, de emoção. E quando eu digo experiência, vocês vão entender depois no texto que eu vou ler. Ah, eu quero ver Jesus, eu preciso ver para crer. Ah, eu preciso sentir, eu fui no culto e eu não senti nada. Ah, eu li a minha Bíblia, mas não fez diferença. Eu não senti nada enquanto eu estava lendo. Eu faço o meu devocional faz um mês. E eu não estou sentindo a presença de Deus. A nossa fé tem se baseado mais nos nossos sentimentos e nas nossas emoções do que na própria palavra. Do que naquilo que a palavra testemunha que é fé. Isso, no início da caminhada cristã, no início, quando a gente se converte, é muito importante. As nossas experiências com a igreja, com Deus, com Jesus, conforme a gente vai se deslumbrando e vendo
coisas maravilhosas acontecendo. É incrível no início da caminhada. Só que vai ter um momento, igreja, que isso vai cessar. Vão ter períodos que a gente vai orar, orar, orar e parece que vai ficar um silêncio. Vão ter períodos em que a gente vai ler, 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 ler a Bíblia e que o céu não vai se abrir e explicar aquele texto pra gente. E aí a gente vai pensar assim: eu não tenho mais fé? Não vou mais à igreja porque o culto não tem tocado meu coração, não tem. O que a gente faz nesses momentos? É esses momentos, muitas vezes, que começam a crescer dúvida na nossa cabeça. Será que essa história toda de Jesus é verdade? Será que esse é o caminho que eu devo seguir? Será que é essa vida esse é o propósito da vida? Viver uma religião, viver uma fé, seguir Jesus? Eu não estou sentindo nada, eu não vejo nada, as pessoas falam que ouvem de Deus e não sei o quê, e eu não estou ouvindo nada. E aí dúvidas começam a crescer na nossa mente e no nosso coração. Você tem dúvidas em relação à fé? Tem aquelas duvidazinhas que às vezes vêm na sua cabeça: será que Jesus realmente morreu por mim? Será que ele realmente ressuscitou? Que tinha um sepulcro, ele estava morto lá dentro e ele voltou à vida de uma forma milagrosa? Será? Será que ele subiu aos céus e os discípulos viram isso? Será que eu estou gastando a minha vida no lugar certo? Será que eu preciso investir tanto tempo nesse reino desse Deus? Ou é melhor eu aproveitar outras coisas dessa vida? Tem dúvida no teu coração? Essas dúvidas às vezes te pairam sobre a sua cabeça, assombram os seus pensamentos? Abra a tua Bíblia lá em João 20, versículo 24. João 20, versículo 24. Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 24. João 20, versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem a portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: Porque você me viu, creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Até aqui. Naquele domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, as primeiras a irem ao sepulcro são aquelas que acompanharam Jesus durante toda a sua crucificação, as mulheres. Por que os discípulos fogem? As mulheres elas passam mais despercebidas. Os discípulos estavam com medo de serem crucificados juntos com Jesus.
Mas as mulheres, ninguém dava muita atenção para elas, ninguém olhava muito para elas, então elas conseguem acompanhar toda a trajetória de Jesus, até o Calvário, até a crucificação. No sábado, elas não vão ao sepulcro porque elas não podiam, porque no sábado o judeu não podia fazer trabalho algum. Então, assim que começa a raiar o dia de domingo, o texto vai dizer, um dos textos de João vai dizer que ainda estava escuro quando Maria Madalena chegou no sepulcro de Jesus. Elas vão lá ansiosas. Elas são as primeiras. Então, Maria Madalena é a primeira a falar com Jesus, provavelmente. E aí ela volta e chama Pedro e João, provavelmente. Lá não diz qual é o discípulo, mas a gente entende que é João. E aí eles vão, não veem Jesus, aí um fala, Jesus aparece para um, Jesus aparece para outro, e assim vai indo. Ele aparece para os 11, para os 10, na verdade, porque Judas, né, estava morto. E Tomé não estava junto, a primeira vez que ele aparece para o grupo. Ele aparece para o grupo, todos reconhecem Jesus. Ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús. E nessa história toda, Tomé não estava lá. Em nenhum desses momentos, Tomé estava junto. A gente não sabe por que Tomé não estava junto. Só que ele não para de se reunir com os discípulos, porque uma semana depois, um domingo depois, que seria domingo que vem, no caso, quando eles estavam reunidos novamente, Tomé estava junto. Então ele não para de estar junto com os discípulos. Enquanto eu estava preparando essa pregação, eu fiquei pensando: será que não foi meio proposital de Jesus, justamente para trabalhar algo em Tomé? Pensa assim, sabe você, quando você é aquela pessoa que não gosta de perder algo legal que está acontecendo? E aí, quando você não está junto, parece que algo legal, muito legal acontece? É mais ou menos isso que acontece com Tomé. Talvez é nos momentos que ele está ausente que Jesus fala: ah, vou aparecer agora. Talvez. Não, isso não está escrito na Bíblia, mas é o que me parece, assim, foi o que ficou para mim. Porque eu fiquei pensando, caraca, se eu tivesse sido deixado de fora por uma semana para ver Jesus, eu também ia pensar, pô, sacanagem, né, Jesus? Por quê? Mas porque Jesus precisava trabalhar algo nesse coraçãozinho de Tomé. Jesus precisava mostrar algo para Tomé. Hoje, no meu devocional, eu estava lendo o capítulo de João 20. Diferente de Tomé, por exemplo, quando João está escrevendo no seu evangelho como foi a reação dele ao entrar no sepulcro, o escrito do texto diz assim: ele viu os lençóis e creu. Não fala que João viu Jesus ressurreto para crer. No texto que antecede um pouquinho o que nós lemos, diz que João, apenas de ter entrado no sepulcro e visto os panos que tinham sido enrolados de Jesus, João já creu. Então, João não precisava dessa lição. Entenderam? Talvez os demais também não, mas Tomé precisava aprender alguma coisa. E olha só que interessante. Uma semana depois, Jesus chega para Tomé. Já pensou você ficar uma semana se perguntando: será? Com todo mundo te dizendo, todo mundo, todos os teus amigos do teu círculo, você se reuniu com eles durante a semana, você comeu na casa deles, estava todo mundo feliz e você ali quieto. Será? Mas será que é verdade? Mas será que é isso mesmo? Será que Jesus realmente ressuscitou? Será? Por que só eu que não vi? Como que todos eles viram e eu não? O que está acontecendo comigo? Será que tem algum problema em mim? Pensa os pensamentos que passaram na cabeça de Tomé. Vocês têm esse tipo de pensamento às vezes também? Ah, testemunharam que ouviram Jesus. Ah, que o culto foi maravilhoso, ouviram a voz de Deus, que Jesus falou com tal pessoa. Por que Jesus não fala comigo? Qual é o meu problema? O que está acontecendo comigo? Por que eu leio a Bíblia e não entendo? O que será que estava passando na cabeça de Tomé por uma semana, sendo o único dos 11? E ainda das mulheres, ou seja, tinha um grupo maior que já tinha visto Jesus, que não tinha visto ele. Se de fato Jesus está vivo, por que só eu não vi ele? Por que ele apareceu aos demais e não a mim? Tem um comentário bíblico que diz assim: nós somos vistos, ouvidos e conhecidos por Jesus.
inclusive nas nossas dúvidas e nas nossas indagações. Tu tem dúvidas? Tu tem perguntas na sua mente? Jesus as conhece? Jesus conhecia as de Tomé. E ele precisava tratar essa fé de Tomé. Jesus sabia o que Tomé estava pensando. E aí, quando ele chega nesse ambiente que os discípulos estavam reunidos, a primeira coisa que ele faz é desejar a paz. Paz seja com vocês. A paz dele mesmo, né? A paz de Deus. E logo ele olha para Tomé e ele não chega: Oi, Tomé, como é que você tá? Ou João é muito direto e não tinha muito espaço para escrever mais muita coisa, podia estar acabando o pergaminho. Ou simplesmente Jesus chega e fala assim: Toca aqui, Tomé. Já pensou Jesus entrando, do nada, a porta estava trancada, né? Começa aí. E João faz questão de relatar que a porta estava trancada para dizer assim: Jesus ele veio de uma forma sobrenatural, de uma forma inexplicável a olhos humanos. Ele entra, paz seja com vocês. Tomé, quer tocar aqui? Toca nas minhas mãos para você ver a marca do prego. Toca no meu lado para você ver a marca da lança. Quando fala de tocar no lado, é porque Jesus foi perfurado com uma lança no final da crucificação, né? Então, tinha uma marca no lado dele e a marca das mãos e dos pés, que eram a marca dos pregos. Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque no meu lado. Para de duvidar e creia. Por mais que Tomé, aquele que precisava ser trabalhado na sua fé, é bem interessante que Jesus permite a Tomé uma coisa que ele não permite a Maria Madalena. Porque quando ele encontra com Maria Madalena lá no sepulcro, ele fala para ela: não toque em mim, porque eu ainda não fui para o Pai. Mas para Tomé, ele diz: quer tocar? Toca se é isso que você precisa para crer. O texto não fala que Tomé tocou. Não fala, ó, Tomé foi lá e tocou em Jesus e viu. Não. Logo que Jesus fala com ele, a fala de Tomé é: Senhor meu e Deus meu. Eu não lembro de em outro momento alguém ter falado algo tão claramente em relação a Jesus com a palavra Deus. Senhor, sim. Até porque Senhor se refere, tem outros termos nesse sentido. Mas a fala de Tomé é uma fala de reconhecer a divindade de Jesus na frente dele. Não era apenas mais o mestre, era Deus. E aí Jesus olha para ele e diz assim: porque você viu, você creu? Provavelmente Tomé nem precisou tocar. Provavelmente ele não precisou encostar em Jesus. Porque Jesus diz: você viu? Só porque você viu, você creu, Tomé. Felizes os que não viram e creram. Finalmente, os olhos de Tomé presenciaram a ressurreição de Jesus. Finalmente, ele pôde ver aquele que tinha caminhado com ele por 3 anos, ressurreto, vivo na frente dele, assim como todo mundo já tinha testemunhado. O túmulo estava vazio, os panos estavam lá, as mulheres tinham falado com Jesus, os discípulos tinham visto Jesus, mas ainda tinha dúvidas no coração de Tomé. E essas dúvidas não tinham sido sanadas pelo testemunho dos apóstolos. E aí Jesus olha para ele e fala assim: Você precisa ver para crer? Olha, eu estou aqui diante de você. Primeiro, que para mim isso demonstra uma profunda compaixão de Jesus com Tomé. Uma profunda misericórdia de Jesus com Tomé, dizendo assim: meu filho, é isso que você precisa? Então, olha. Ele não diz que a fé de Tomé foi rejeitada ou qualquer coisa do tipo por causa que ele precisou ver. Mas o que Jesus fala é que bem-aventurados
nas linguagens mais antigas, vai usar a expressão bem-aventurados. Aqui usa só felizes. O que que é bem-aventurado? Bem-aventurado é mais do que felizes. O que Jesus está dizendo? Mais feliz ainda, Tomé, são aqueles que não precisam ver para crer. Mais feliz ainda são aqueles que têm uma fé sincera, genuína e verdadeira a partir do testemunho daqueles que viram a Cristo. Esses temos que ser e somos nós. Nós não estivemos nessa nuvem de testemunhas que viu Jesus ressurreto, que viu ele depois que ele saiu do sepulcro e antes dele subir aos céus. Aonde que está a nossa fé? Como que nós chegamos à fé? Lá nas cartas vai dizer: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir os testemunhos daqueles que viram. Para nós, tem que bastar a Bíblia, a palavra de Deus, os testemunhos. Para nós, tem que bastar. É por isso que domingo após domingo a gente sobe aqui para pregar. É por isso que os pregadores se preparam uma semana inteira. Estudam os textos bíblicos, é por isso que a gente faz curso de teologia, para não falar besteira, para saber interpretar e explicar para a igreja. Porque o que leva a cada um de nós a fé, a crer no sacrifício de Jesus por nós na cruz, é o ouvir a palavra de Deus sendo pregada. É por isso que nós nos reunimos como igreja. Porque aqui nós temos esse tempo separado para ouvir a palavra de Deus sendo pregada, sendo anunciada. E isso começou desde que Jesus subiu aos céus. Mais felizes, ou seja, bem-aventurados, são aqueles que não viram e creram. Será que nós estamos ainda esperando ver algo de Deus? Esperando sentir algo de Deus? Esperando que um raio caia do céu para que nós chegamos à fé? Para que nós possamos entregar nossa vida a Jesus? Não tem mais o que Jesus fazer. Entende? Não tem mais o que Jesus tenha que fazer para que a gente creia. O que ele tinha que fazer, ele fez. Ele entregou a sua vida por nós na cruz. A obra da salvação está completa. Nela não se mexe mais. A obra redentora de Deus, que começou lá no início da humanidade com o pecado, está consumada, está finalizada com o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Jesus não precisa fazer mais nada. Ele fez tudo. E muitas vezes a gente espera que Jesus faça algo. Ah, Jesus, ó, eu quero isso, eu quero aquilo, eu espero isso, eu espero aquilo. E aí eu vou ter uma fé verdadeira, e aí eu vou te seguir de verdade. Não, Jesus já fez. Jesus deu a vida por cada um de nós. Quem tem que fazer agora somos nós. Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me segue. É isso que nós devemos fazer. Foi o que nós vimos no culto de sexta-feira. Muitos são assim como Tomé. Carregam as suas dúvidas, os seus questionamentos, talvez por muito tempo. Tomé ficou só uma semana com aquelas dúvidas, com aqueles questionamentos, e mesmo assim ele estava no meio dos demais discípulos. Já pensou? Todo mundo conversando sobre como foi a sua conversa com Jesus? A Maria Madalena contando: ah, primeiro eu não olhei para cima, eu achei que era o jardineiro, e aí eu estava meio bravo, e aí quando eu vi, ele falou Maria, e aí eu reconheci que era ele. Imagina Maria contando isso. Imagina os discípulos de Emaús contando que só reconheceram Jesus quando ele partiu o pão. E Tomé lá com as suas dúvidas. Com as suas dúvidas. Com as suas dúvidas. Ouvindo todos esses relatos. Mas ele falando: não, 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 eu quero ver Jesus também.
Eu quero ver para crer. Felizes, mais felizes, os que não viram e creram. E aí você pode falar assim: ah, mas realmente, Darine, acreditar numa ressurreição assim é algo muito grande. Para nós, talvez, mas Tomé tinha visto Lázaro ressuscitar. Tomé tinha visto o Jesus ressuscitar outras pessoas doentes. Talvez na mente de Tomé estava assim: será que alguém que sofreu tudo que Jesus sofreu? Né? Porque a crucificação não era uma simples morte por doença. Jesus, o texto bíblico vai dizer que ele ficou desfigurado a tal ponto de não se reconhecer mais Jesus, né? De tão pesada que era a crucificação. Talvez Tomé perguntasse: tá, mas Jesus ressuscitou outras pessoas. Quem foi lá para ressuscitar Jesus? E ali Tomé precisava entender o que era a Trindade. Deus Pai é aquele que ressuscita Jesus, que traz Jesus dos mortos. Tomé sabia que a ressurreição era real. Tomé já tinha presenciado a ressurreição. E quando Jesus aparece e fala com Tomé, ele reconhece e diz: Senhor meu e Deus meu. Quais são as dúvidas que pairam sobre as nossas cabeças e se enraizam nos nossos corações em relação à fé? Quais dúvidas você tem ainda? Será mesmo verdade que Jesus ressuscitou? Isso às vezes fica na tua mente, no teu coração? Será mesmo possível Deus se fazer homem, habitar entre nós, morrer numa cruz e ressuscitar? Essa é uma dúvida que está no teu coração? Será mesmo que esse Deus ainda vai voltar? Afinal de contas, já se passaram quase 2000 anos desde a sua ressurreição. Ou talvez você brinca com a fé, brinca com essa caminhada por achar se não voltou até agora, não vai voltar tão cedo, então eu posso adiar. Deixa eu jogar para frente. Deixa eu viver um pouco mais a minha vida, aproveitar o que eu quero aproveitar. É isso que tem passado no seu coração? Como seria mais fácil crer em Jesus se ele tivesse de nós a mesma compaixão que teve de Tomé e aparecesse na nossa frente? Tu tem pensado isso? Não seria mais fácil. Porque a fé não está baseada e ela não tem raiz quando a gente busca uma fé que é por experiência. Muitos de nós guardamos esses pensamentos, esses sentimentos no fundo do nosso coração e a gente às vezes nem permite que Deus trabalhe essas dúvidas e arranque essas dúvidas de nós. Por que será que João fez questão de relatar essa partezinha do Tomé aqui? Por que está escrito isso aqui? Por que nós precisamos ler esse texto de Tomé? O que ele fala com a gente, com a nossa fé hoje? A história de Tomé ela é essencial para arrancar essas dúvidas de nós. Ela é essencial para nos livrar de uma fé que sempre espera que Deus faça mais, faça algo, que Deus apareça numa luz, que Deus, sei lá, faça alguma coisa extraordinária para que a gente possa crer nele. O texto de Jesus e Tomé nos livra disso. A história de Jesus com Tomé nos ensina que fé é certeza e convicção. E aí nós vamos lá para Hebreus. Fé é prova do que os olhos não veem. Prova daquilo que os meus olhos não veem. E certeza daquilo que nós ainda esperamos. Ou seja, o que os meus olhos não veem e o que eu ainda espero não está diante de mim. Eu tenho que crer de todo o meu coração. Isso é fé.
Fé é uma certeza, é uma convicção daquilo que o Evangelho testemunha. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fé é crer no que Jesus fez por nós lá na cruz. Fé é crer que ele está vivo e que ele vai voltar, mesmo que eu não veja nada, mesmo que eu não prove nada, mas eu tenho convicção e certeza. E olha só como João termina. Como João termina esse trecho. Depois que Jesus fala, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E aí João escreve assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tendo vida em seu nome. Quando João vai terminar o seu evangelho no capítulo 21, ele também escreve assim no versículo 25: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. O que João está querendo dizer aqui? Pense que você recebeu uma carta de alguém que conheceu Jesus. Essa carta está dizendo assim para você: aqui tem o suficiente para você crer que ele é o Messias enviado de Deus, teu Salvador. Aqui tem o suficiente para você entender que Jesus deu a vida por você. É isso que João está dizendo. É por isso que ele escreve sobre Tomé. É por isso que o relato de Tomé é importante para João, para que ele diga assim: parem de duvidar e creiam. Parem de esperar algo a mais de Jesus. Ele deu a vida por vocês. Saibam o quanto vocês são amados por esse Jesus. João está dizendo, se eu quisesse, eu poderia pegar todos os pergaminhos do mundo e eu não conseguiria escrever tudo que Jesus fez diante dos nossos olhos. Mas isso aqui é o suficiente para que nós tenhamos salvação e vida eterna. Então, se você ainda tem dúvidas da importância de ler a Bíblia, é o que João está dizendo aqui. Aqui tem o suficiente para você crer. Está vacilando na fé? Tem dúvidas no seu coração? Vá para as Escrituras. Tem perguntas, tem questionamentos? Senta com o irmão e leia a palavra. Tira suas dúvidas a partir da palavra. Os cristãos deveriam saber a Bíblia de cor. Jesus sabia o Antigo Testamento de cor. Os judeus, meninos, tinham que decorar muitos livros do Antigo Testamento. Por quê? Para que a palavra estivesse cravada no coração deles. Para que a vida de Jesus esteja cravada nos nossos corações. Para que a nossa fé não seja uma fé fraca, uma fé inconstante, uma fé que vem esperando alguma coisa dos outros, da igreja. Uma fé que entra pela porta e fala: o culto não falou comigo hoje. A nossa fé não pode depender de experiências com Deus. As experiências, elas vêm, elas preenchem, elas alegram, elas fazem a gente entender muito mais de Deus e são maravilhosas. Maravilhosas. Os nossos encontros com Jesus, quando Jesus transforma algo em nós, é maravilhoso. É maravilhoso, a gente fica fascinado. Só que a fé não pode, a raiz que segura a nossa fé não pode depender disso, porque senão ela vai cair. Ela não vai permanecer. E João está dizendo, vocês têm o suficiente para crer que Jesus deu a vida por vocês. Vocês têm o suficiente para entender que Ele ama vocês, que Ele ressuscitou, que Ele vive e que Ele voltará. Você crê? Amém, igreja?